Beleza, Paulo. Então, a gente falou do nascimento do projeto, mas antes do nascimento do projeto Libertos por Cristo, houve também um projeto para que esse projeto pudesse ter vida, né? Sim. E que projeto foi esse? Um projeto da eternidade, a sua conversão. Pastor Paulo, fala pra gente, compartilha pra gente um pouquinho como foi o seu testemunho, como foi a sua conversão, como você conheceu a Cristo, como Cristo te encontrou. Assim, sem muitos detalhes, fala um pouquinho da tua vida antes e a tua vida no momento da sua conversão, no dia da sua conversão, como foi essa conversão e também como foi o pós, o início da sua fé. Por favor. Amém. Pastor Ednardo, a conversão, na verdade, foi algo interessante porque eu sempre fui uma pessoa muito difícil na questão da religião. Eu, quando jovem, não aqui, mas no interior onde eu morava, eu recebi muitos convites. Tinha uma irmã lá que, naquela época, não é que nem hoje. Hoje, as igrejas, até mesmo para você receber um convite, é bem mais fácil, é uma coisa mais fácil de ir à igreja hoje. Pessoas hoje buscam a igreja com mais facilidade, naquela época não. Naquela época, quem era jovem não queria participar da igreja, não queria estar ali na igreja, porque a ideia que nós tínhamos quando, na juventude é que você vai para a igreja, você vai estar lá, preso, você não pode ter determinadas coisas. Nós tínhamos a ideia de que ser cristão, tudo era proibido. Existia uma proibição. Então, para mim sempre foi muito difícil isso. Eu, quando jovem, eu recebi esses convites, era convidado, era chamado, mas eu sempre deixei aquilo entrar no ouvido e sair no outro, como diz aí no jargão popular. Então, eu tinha muito uma ideia de que eu já tinha Deus. O importante é que eu tinha uma religião, e aí é assim. O fato de eu achar que já tinha uma religião não tornava isso um pouco difícil. E o que acontece? Na minha juventude, eu sempre deixei isso de lado, né? Deixei de lado. Até que o tempo foi passando, foi a época que eu vim para cá, para Fortaleza, isso no ano de 2000, né? O que acontece? Acontece uma situação. A gente sai do interior, a gente vem morar aqui em Fortaleza, e aqui chegando, a família praticamente toda morava aqui, já ficou no interior somente minha mãe, né? E aí o que acontece? A gente resolve ali se juntar, uns irmãos, e trazer a nossa mãe aqui para Fortaleza, para morar com a gente e tudo. E ela veio. Pouco tempo depois, a minha mãe, ela tem um problema de saúde, né? Ela é internada, ela passa ali alguns dias no hospital. E nessa época, a minha mãe vem a falecer. Só que há um ponto importante aí. Porque nessa noite que a minha mãe estava numa situação complicada, foi chamado um médico ali naquele hospital, porque eles queriam fazer tipo uma cirurgia de emergência, e aquele médico veio e orou, e olhou e conversou com ela, e depois eu estava assim, ele chegou e me chamou, disse que queria conversar comigo, eu fui lá conversar com ele, e ele disse uma coisa interessante. Aquele homem disse o seguinte: olha, o que ele fala para mim naquele momento? Ele olha para mim e disse: olha, filho, você tem que entender uma coisa, que Deus, ele tem um tempo que ele vai nos chamar, e esse chamado não pode ser adiado. Isso um médico. Um médico falando. Cristão. Sim, e ele disse: esse chamado não pode ser adiado. Então, o que está acontecendo agora, para que você possa entender, é que o Senhor está chamando sua mãe. E que não pode ser adiado. Aí ele disse para mim: você me permite que eu volte até lá e ore pela vida dela e pergunte a ela se ela gostaria de aceitar Jesus? E eu digo: tudo bem. A minha mãe sempre foi muito ligada a essa questão da religião, mas cristã, a religião cristã é a religião que ela nunca buscou, nunca
né? Mas mesmo assim ele foi até lá, ele falou com ela, ele perguntou a ela se ela queria aceitar Jesus, e ela disse que sim. Ele ora por ela, né? Ele pede para que ela ore com ele, repetindo as suas palavras. Isso acontece numa noite, no outro dia, pela manhã, a minha mãe, o Senhor recolhe. Ok, aquilo ficou já na mente. Nós fomos um tempo, que nós morávamos aqui no bairro Pan-Americano, fomos um período morar em outro bairro aqui próximo, Vila Manuel Sátiro, e lá minha irmã congregava, frequentava uma igreja, né? Nesse período, minha esposa também começa a ir, né? Começa a participar. Eu não, eu ficava em casa. Uma vez até a minha esposa falou comigo que os irmãos da igreja gostariam de fazer uma visita, conversar um pouco, eu até aceitei. Eles foram, houve uma conversa, mas não passou disso. O tempo passa, nós saímos da Vila Manuel Sátiro, voltamos de novo para o bairro. Quando chega aqui, vai acontecer algo interessante. Um dia, vai haver algo no meu casamento e vai haver uma separação repentina. Minha esposa vai para a casa da família, e ela no interior, e eu fico aqui. E aí eu fico só. Havia já um tempo que eu não trabalhava, eu estava sem trabalhar, difícil, não conseguia trabalho, aquela situação toda. E aí o que acontece? Um dia eu estou sozinho em casa. E o que eu faço? Eu decido ali naquele momento se ajoelhar. Eu me ajoelho. Eu oro ao Senhor. Oro, estou dizendo que oro porque eu não era cristão. Eu oro da forma que eu entendo ali que poderia fazer, mas eu dobro o joelho no chão. Eu oro ao Senhor, eu me lembro que eu digo ao Senhor, Senhor, me ajuda. Né? Me mostra uma forma de sair de tudo isso. E aí eu faço aquela oração, eu me levanto e eu fico em casa, estava eu, né? Tinha havido essa situação entre a minha pessoa e minha esposa. E pouco tempo depois, a minha sobrinha me chama no portão de casa e diz para mim que no local onde ela trabalha estão precisando de uma pessoa e que me mandaram me chamar para fazer uma entrevista. Isso pouco tempo depois, no mesmo dia? No mesmo dia. No mesmo dia. Eu fiz a oração, foi questão de horas, talvez, 1 hora, 2 horas. A minha sobrinha chega dizendo que havia uma vaga lá onde ela trabalhava e que havia conversado com o gerente dela e ele manda me chamar e eu vou lá para fazer uma entrevista com ele. Quando eu volto de lá, eu já estou empregado. Ok. Por que eu digo que isso é interessante? Porque isso foi o meio pelo qual a minha esposa retornou. Como agora eu estou trabalhando, eu resolvo conversar com ela, eu ligo, eu converso com ela, nós chegamos a um acordo, ela volta para casa. E aí, eu trabalhando, ela em casa, e ela começa a ir para a igreja. Antes ela ia no bairro lá, mas quando nós mudamos, ela ficou um tempo em casa, mas de repente ela é convidada e começa a ir para a igreja. E ali ela vai, e eu em casa, algumas vezes, você vê que é tão complicado que algumas vezes ela até me chamava, fazia um convite, mas eu totalmente arredio, não queria nada com Cristo, não queria nada com a igreja, apesar de ter passado por a situação que eu fui lá, ajoelhei, orei, pedi ao Senhor, né, abre ali uma porta e a minha esposa vai e me convida e muitas vezes eu era áspero, muitas vezes eu respondia de uma forma grosseira, muitas vezes eu respondia para ela de uma forma altamente grosseira, com palavras que a machucavam. Eu não queria saber de igreja. Eu não queria negócio com igreja. E aí o tempo vai passando. Eu lembro que na época ela gostava muito de ouvir DVDs, né? Cristãos, de cantores cristãos. E aquilo foi despertando algo em mim. E aquilo foi trabalhando algo na minha vida. Ela ouvia, eu estava ali, né? Às vezes eu estava em casa, estava de folga, ela ouvindo aqueles louvores,
E aí eu começo a gostar de tudo aquilo. Eu começo a ouvir aqueles louvores e para mim aquilo era algo, né, que me acalmava, que trazia ali... Era a harpa de Davi. Sim, conforto. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, quando a minha esposa saía e ia trabalhar e eu estava em casa de folga, era eu quem colocava os louvores para ouvir. Era algo que, para mim, já era bom, era algo maravilhoso de ouvir. Então, eu acredito que aí Deus já começa, ou melhor, lá atrás, naquele dia que aquele médico, ele chega para mim, ele explica aquela situação, ele vai até minha mãe, ele apresenta Deus para minha mãe, né? Ele pergunta a ela, ele faz a pergunta se ela quer aceitar Jesus, ela diz que sim, ele ora por ela. Eu acredito que a partir dali Deus já... plantou uma sementinha. Sim, sim. Então, o que acontece? Eu começo a ouvir os louvores em casa, eu começo a colocar ali os DVDs, eu começo a ouvir e passa algum tempo e agora não foi mais a minha esposa que me convidou, foi eu mesmo que chego para ela e digo: quais são os dias de culto lá nessa igreja? Esse Jesus não é gente não, viu? Quais são os dias de culto lá? E ela me diz os dias, pois tal dia eu quero ir contigo. E aconteceu que, acredito eu que era um dia de domingo, eu estava de folga e ela estava indo para a igreja e eu disse que eu vou contigo. E realmente fui. Só que houve um problema que quando eu chego lá, eu me sinto em um local assim que não era, como eu poderia dizer, uma coisa que me trouxesse um conforto. Era um local de pessoas que eu não conhecia. Estava deslocado. Sim, talvez a palavra fosse essa, porque eu não conseguia me encontrar ali naquele local. Uhum. E assim, você sempre foi uma pessoa bem tímida, né? Sim, sim. Principalmente naquele tempo, né, Paulo? Sim, com toda certeza. É tanto que no primeiro momento, quando nós falamos do projeto, eu falei ali que um dos problemas que nós tínhamos era uma grande timidez. Então, eu sempre fui esse tipo de pessoa, muito tímido. E aí eu senti-me ali deslocado, totalmente deslocado naquele local, pessoas adorando, mas aquilo para mim era algo novo, né? Era algo que gerou um certo impacto ali naquele momento, e aí eu não sabia se voltava ou não voltava, mas acabei voltando, né? E aí começo a assistir os cultos, começo a ir para a igreja, começo a gostar, começo a gostar ali do pastor fazendo aquela pregação, trazendo aquele... E aí o tempo vai passando, aquele homem que não queria, que muitas vezes respondia de forma grosseira a um convite para ir à igreja, agora é um homem que quer ir lá, que quer participar, que quer estar lá. E as amizades, como é que foi sendo feitas as conexões? A princípio... Foi no discipulado, foi após o culto, como é que foi essa... Isso começou com algum período depois, que eu já começo a ir à igreja, e começo a conhecer pessoas. Uma das primeiras pessoas que eu conheci foi o irmão Júnior, né, que é um amigo da gente, né, e ali eu conheci, né, e ali a gente falou um pouco após o culto, e isso foi passando, e você vai conhecendo pessoas, né, a gente vai conhecendo aos poucos, e agora eu já era aquela pessoa que estava indo aos cultos, participando, embora não convertido, embora não tendo tomado nenhuma decisão, mas ia. Ela estava se sentindo mais à vontade, sim, né? Sim, agora eu conseguia ir para a igreja. Só tinha um problema. A minha esposa sempre foi aquela pessoa que gostou de sentar nas primeiras filas, mas o que eu queria era estar lá na última. Lá no fundão. Sim, eu não queria estar na frente, eu queria estar na última fila. Isso era uma situação complicada, porque ela queria ir para frente e eu queria ficar atrás. Aí acabava ficando no meio. Sim, aí a gente tinha que arranjar um local ali que não fosse nem a frente, também não fosse o fundo, né? Procurava ali sempre ficar em um local que fosse o meio termo, certo? E com isso Deus foi trabalhando. Com isso Deus foi trabalhando na minha vida, no meu coração. E Deus foi quebrantando o coração daquele homem duro. A gente fala de quanto tempo, Paulo, esse processo aí? Esse processo, ele começa em 2009. Quando tu chega na igreja, né? Até a tua confissão ali pública.
2009 eu começo a ir para a igreja, mais ou menos, eu não tenho muita certeza, mas talvez eu comece a ir para a igreja no mês de maio, finalzinho do mês de maio, né? Uhum. Acredito que tenha sido isso, ou início do mês de junho. E até o dia em que o Senhor me salvou, um dia que eu tomei uma decisão, que eu fui lá à frente, que foi exatamente no dia 4 de agosto do ano de 2009. Questão de meses, então, né? Sim, meses se passaram até que... Uns 4 meses, né, mais ou menos. Até menos, né? Foi maio, junho, julho, agosto. Foi 2 meses, talvez 2 meses, alguma coisa por aí. Então, o que acontece? Era um culto de quinta-feira. Culto de ensino. Não era aquele culto que tá cheio da emoção, aquela situação, aquele culto que acontece aos domingos, que é aquele culto de adoração. Culto de júbilo, adoração. Sim, que ali você percebe que o louvor é muito mais impactante, aquela situação, todo a igreja é preparada para aquilo, né? Para receber bem, né? O pastor geralmente procura uma mensagem muito mais evangelística, né? Mas no meu caso foi um dia de culto de ensino, não um culto muito comum de haver ali aquele momento da decisão, mas foi naquele dia, quando o pastor à época lá fez chamado, o apelo, né? Que é chamado nas assembleias. Eu estava lá e de repente eu fui levado à frente, fui até a frente, né? Eu digo que fui levado porque o Senhor me conduziu até ali. Atendeu ao chamado, sim, né? Sim. E ali eu aceito a Jesus, e ali começa uma nova caminhada, e ali começa um novo momento. Tudo bem que, como eu disse antes, eu já vim algum período, 2 meses, participando, mas aquele era um momento diferente. Era um momento de uma decisão. Era um momento não só de estar ali participando, mas era um momento ali que eu estava entregando. Não resistiu mais. Não. E, assim, eu louvo a Deus, porque o Senhor colocou pessoas na minha vida, o Senhor trouxe pessoas para perto, amigos que até hoje são amigos, irmãos em Cristo, e o que eu posso dizer é que Deus é maravilhoso, porque eu nunca na minha vida imaginei, eu acho que quase todo mundo diz isso, mas eu nunca imaginei, eu nunca pensei sequer nesse momento. Prova disso é que, como eu disse lá, na minha juventude, muitas vezes fui convidado, mas eu nunca dei crédito, eu nunca dei atenção, e tudo isso inicia-se lá, quando a minha mãe, né, é ali alcançada pelo Senhor naquele leito de hospital. No momento de perca, né? Sim, exatamente isso. Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso. Na verdade, a gente perde aqui, mas ganha na eternidade. Né? Então, é isso. A minha conversão basicamente foi isso. Foi a conversão de um homem que não queria nada com Deus, não visualizava de forma nenhuma um dia estar numa igreja cristã, jamais imaginou isso. Ou seja, como eu disse lá atrás, muitas vezes eu fui arrogante, grosseiro com a minha esposa por causa de um convite que ela me fazia de ir até a igreja. Mas esse mesmo homem era aquele que, um tempo depois, dizia para ela: eu quero ir contigo até lá. Isso é dom de Deus, né? Sim, com toda certeza. Glória a Deus. Certeza. Belo testemunho. Amém. Glória a Deus. Glória.